TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 29 de junho, e você vai ver a seguir. Motociclista morre em acidente na estrada União Indústria em Pedro do Rio. Vídeo de maestro reacende denúncias de ex-coralistas em Petrópolis. Polícia Militar registra prisão, apreensão e recuperação de motocicletas em Petrópolis. Polícia Rodoviária Federal apreende carro roubado na BR-040 em Areal. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um motociclista morreu após um grave acidente envolvendo um carro e uma moto na noite deste domingo na estrada União Indústria, no distrito de Pedro do Rio, aqui em Petrópolis. Confira. As imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades mostram que o motorista de um carro teria invadido a contramão ao fazer uma curva, atingindo a motocicleta. Após a colisão, o veículo também bateu em carros que estavam estacionados às margens da via. O acidente foi registrado em Pedro do Rio, distrito de Petrópolis, na noite deste domingo por volta de 9h20 da noite. Com forte impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido por volta de 10h50 da noite e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Petrópolis. Durante o atendimento à ocorrência, os policiais constataram que o condutor da caminhonete apresentava sinais de embriaguez, como fala alterada, desequilíbrio e olhos avermelhados. O motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de alcoolemia. Após a perícia, o homem foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor. Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo maestro Marco Aurélio Xavier, voltou a colocar o coral Meninas Cantoras de Petrópolis no centro de um dos debates mais delicados da história recente da cidade imperial. Na gravação, intitulada, abre aspas, "Sou muito pior do que disseram", fecha aspas, o fundador e regente do grupo minimiza as denúncias reveladas pela revista Piauí e afirma que seus críticos perderam tempo ao não entrevistá-lo. Em seguida, faz declarações que provocaram forte repercussão ao citar o nazismo como referência para responder às acusações. Falaram tudo de mal contra mim. Perderam tempo, que se tivesse me entrevistado, eu sou imensamente pior do que escreveram. Eu teria maiores barbaridades para falar sobre mim. Afinal, meus grandes mestres foram nazistas. A manifestação foi publicada pelo próprio maestro Marco Aurélio Xavier em suas redes sociais na última quarta-feira, poucos dias após a publicação da reportagem da jornalista Cristina Fibe da revista Piauí, que ouviu 17 ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. As mulheres relataram episódios de assédio moral, humilhações, constrangimentos e, em alguns casos, abuso sexual supostamente praticado pelo maestro durante décadas. Era um ambiente extremamente tóxico de manipulação de crianças e adolescentes e também de muitos adultos, tudo criado por um homem em posição de poder que, como muitos, se acha no direito de fazer o que quer. Muitas de nós lamentam não ter conseguido fazer isso mais rápido, a ponto de impedir que ele seguisse destruindo outras infâncias
e vidas. Além das entrevistadas pela revista Piauí, a nossa equipe conversou com uma ex-coralista que preferiu não se identificar, que afirma ter vivido situações semelhantes quando integrava o coral. Sempre foi muito ovacionada a ideia de que só as mais resistentes ficam, e ficar, né, era ficar em que condições, né? Sofrendo todo tipo de abuso, humilhação. Então era muito comum contatos físicos que só hoje, né, a gente está entendendo que não eram meros contatos físicos, na verdade eram práticas de abuso, né? Era muito comum xingamentos, humilhações públicas, né? Assim, ele jogar menina contra menina, não podia namorar. Se fosse pega namorando, era expulsa. Durante décadas, o coral Meninas Cantoras de Petrópolis foi símbolo de excelência artística e orgulho para a cidade. Criado em 1976 pelo maestro Marco Aurélio Xavier, o grupo alcançou projeção nacional e internacional, participando de programas de televisão, gravações musicais e apresentações em diversos estados brasileiros. Por trás da imagem de disciplina e perfeição, entretanto, ex-integrantes afirmam ter vivido experiências marcadas pelo medo, pela pressão psicológica e por situações que hoje identificam como abusivas. Segundo a apuração da revista Piauí, 17 mulheres atualmente com idades entre 24 e 60 anos decidiram relatar pela primeira vez os episódios ocorridos durante a infância e a adolescência dentro do grupo. Botar a mão dentro da nossa boca, se desafinasse. A gente também era punido às vezes com ele botava a língua na nossa orelha. E toques físicos eram muito naturalizados. Após a publicação do vídeo, o caso repercutiu entre autoridades, instituições e representantes políticos de Petrópolis. A terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis divulgou uma nota de solidariedade às ex-coralistas e informou que vai acompanhar o caso. Vereadoras do município também se manifestaram publicamente. Nas redes sociais, a vereadora Casamasso criticou a impunidade em relação ao caso. A vereadora Lívia Miranda também condenou o episódio. Isso é o comportamento de quem foi socialmente protegido por tempo demais. De quem fala sabendo que o poder constrói escudos impenetráveis para os homens. Expõe muito mais. Expõe um padrão claro de funcionamento da nossa sociedade que insiste em proteger homens que são acusados de violência e de abuso. O resultado é esse, a naturalização da impunidade. Nazismo no Brasil é crime. E ninguém que faça apologia a esse crime pode passar impune. Usar de uma possível insanidade para se safar da lei. Quem é que está encobertando esse senhor durante tanto tempo? A Lei número 9.459, de 13 de maio de 1997, prevê punições para crimes resultantes de discriminação ou preconceito. No artigo 20, a legislação proíbe fabricar, comercializar, distribuir ou divulgar símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que façam apologia ao nazismo, ou seja, que promovam ou incentivem essa ideologia. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil e também o Ministério Público sobre o caso, que informaram que um inquérito policial foi instaurado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro para apurar as circunstâncias do fato. As investigações, no entanto, estão em andamento. E agora falando das ocorrências policiais. Em 3 dias, a Polícia Militar registrou 2 ocorrências na última quinta-feira. Em uma delas, um jovem foi encontrado morto, e na outra, um homem foi preso por tráfico de drogas. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais informações. Policiais militares foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo no bairro Boa União. Durante as buscas, um jovem de 18 anos foi encontrado caído próximo à linha férrea. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU confirmaram a morte dele ainda no local. A área foi isolada para a realização da perícia e o caso foi registrado na 105ª
28ª Delegacia de Polícia, que investiga a autoria e a motivação do crime. Já no bairro Pilões, um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado com maconha, 3 rádios transmissores, um celular e 2 munições. Ele foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de munições e permaneceu preso à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E agora voltando para Petrópolis, mas ainda continuando nesse assunto, a Polícia Militar realizou 3 ocorrências distintas entre sexta-feira e domingo. As ações resultaram na prisão de um homem por adulteração de veículo, na apreensão de um simulacro de arma de fogo e na recuperação de uma motocicleta roubada. A ocorrência mais recente foi registrada na tarde de domingo, na rua Valdemar Vieira Afonso, no bairro Carangola. Durante o patrulhamento, os agentes flagraram o condutor de uma motocicleta sem placa realizando manobra perigosa, trafegando apoiado apenas sobre a roda traseira em uma via com um intenso fluxo de veículos e pedestres. Ao receber a ordem de parada, o homem tentou fugir, perdeu o controle da motocicleta e caiu. Segundo a PM, ele ainda resistiu à abordagem e precisou ser contido. Durante a verificação, os policiais constataram sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo. Por essa razão, o suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência, permanecendo preso. Já a motocicleta ficou apreendida. Ainda no fim de semana, na noite de sábado, policiais militares apreenderam um simulacro de arma de fogo durante uma abordagem em Pedro do Rio. As equipes retornavam do apoio a um evento religioso realizado na posse, quando desconfiaram da atitude de 2 ocupantes de uma motocicleta que aparentaram simular uma pane ao perceberem a aproximação da viatura. Durante a revista, foi encontrado um simulacro de pistola na cintura de um dos abordados, de 20 anos. Os envolvidos foram levados para a 106ª Delegacia, em Itaipava, onde prestaram depoimento e foram liberados. O simulacro permaneceu apreendido. Já na sexta-feira, policiais da Motopatrulha de Trânsito recuperaram uma motocicleta com registro de roubo que vinha sendo utilizada em vídeos divulgados nas redes sociais. Após informações de populares, os agentes localizaram um veículo escondido em um beco na rua Visconde de Bom Retiro, no centro de Petrópolis. Durante a verificação, foi constatado que a motocicleta possuía registro de roubo na área da delegacia de Imbariê, em Duque de Caxias. Segundo a Polícia Militar, o autor dos vídeos já foi identificado e inquéritos policiais foram instaurados para apurar os fatos. A motocicleta foi encaminhada para a 105ª Delegacia, no Retiro, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas para a devolução do veículo ao proprietário. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro clonado durante uma fiscalização realizada na noite de quinta-feira na BR-040 em Areal. O motorista é suspeito de receptação e por isso foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava após os agentes identificarem adulterações nos sinais de identificação do veículo. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. A abordagem aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades do quilômetro 45 da BR-040, em Areal. Na fiscalização, o condutor apresentou a CNH e uma versão digital do certificado de registro e licenciamento de veículo. Durante a conferência, os agentes identificaram inconsistências na documentação e decidiram aprofundar a vistoria no automóvel. Na inspeção detalhada, foram encontradas adulterações nos sinais identificadores do carro, confirmando a clonagem. O motorista apresentou versões contraditórias sobre a origem do carro, dizendo primeiro que havia alugado o veículo e depois que teria comprado por R$80 mil. Diante das irregularidades constatadas, o veículo e o motorista foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde o caso foi registrado. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. A Prefeitura de Petrópolis abre licitação para obras de controle de cheias do rio Quitandinho. De norte a sul, arraiais movimentam o país com sabores que fazem parte da identidade brasileira. Afogamentos matam mais de 5.000 pessoas por ano no Brasil.
Conselho Monetário Nacional regulamenta bloqueio de contas de apostas ilegais. 17% dos policiais na Operação Contenção retiraram as câmeras corporais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis abriu a licitação para as obras de controle de cheias do Rio Quitandinha. O projeto prevê a construção de reservatórios para reter a água das chuvas fortes e reduzir os alagamentos na rua Coronel Veiga, que é um dos principais pontos de alagamento aqui da cidade. A obra será realizada com recursos do PAC Seleções do Governo Federal. O edital com as especificações já está disponível para consulta no portal de transparência da Prefeitura. O projeto prevê a construção de reservatórios de amortecimento em 7 pontos diferentes ao longo do Rio Quitandinha, com capacidade para armazenar cerca de 68 mil metros cúbicos de água durante períodos de chuva intensa. A proposta também inclui a construção de 3 galerias complementares e de uma praça pública. De acordo com a Prefeitura, durante as chuvas, os reservatórios vão acumular o excesso de água e, após o fim da precipitação, o volume será liberado de forma controlada e gradual, com o objetivo de diminuir o risco de alagamentos na região. A licitação está marcada para o dia 22 de setembro, ao meio-dia, e será realizada pela internet. As empresas interessadas poderão apresentar as propostas, sendo a vencedora a que oferecer o menor preço. O valor máximo previsto para a contratação é de R$ 96.224.929,25. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, ao longo do ano passado, as secretarias de Obra e de Planejamento realizaram os estudos técnicos, elaboraram um projeto básico e providenciaram toda a documentação necessária para a abertura da licitação. E olha só, gente, com a chegada das festas juninas, mesas repletas de milho, canjica, pamonha e outras delícias típicas passam a fazer parte da rotina de muitas pessoas. Embora esses alimentos tenham valor cultural e afetivo, o consumo excessivo pode trazer impactos para a saúde, especialmente quando há exagero nas quantidades do açúcar e também da gordura. Por isso, especialistas alertam para a importância do equilíbrio na hora de aproveitar as festividades.
As comidas típicas são um dos grandes símbolos das festas juninas. Presentes em celebrações de todo o país, elas carregam história, tradição e influências de diferentes culturas que ajudaram a formar a gastronomia brasileira. De norte a sul do Brasil, as comidas típicas variam, mas têm como base ingredientes como milho, mandioca e amendoim, que são alimentos nutritivos e ricos em energia. O segredo está no equilíbrio, para aproveitar os sabores do arraiá sem excessos. Nada em exagero faz tão mal assim. Então, assim, dá pra gente tentar equilibrar nesses períodos específicos. Obviamente não levar isso para a rotina diária, mas pontualmente não vejo problema, a não ser que você tenha uma doença específica. O problema não está em um alimento específico, mas na quantidade. Muitos dos pratos típicos recebem grandes quantidades de açúcar, leite condensado e outros ingredientes calóricos, o que pode provocar desconfortos como azia, estufamento e sensação de peso. Para pessoas com diabetes, hipertensão ou outras doenças crônicas, a orientação é redobrar a atenção aos ingredientes e, sempre que possível, optar por versões com menos açúcar ou adaptadas às necessidades de cada um. Em relação ao pessoal que tem hipertensão, colesterol alto, evitar esses alimentos que contêm muito embutidos, tipo calabresa, carne muito gordurosa, o excesso de sódio também, do sal dos alimentos. Então, ficar sempre preocupado com a qualidade dos ingredientes. Então, quando vê a preparação ou quando for fazer esses alimentos, escolher de forma bem cautelosa para a gente não ter problema. De acordo com o especialista, algumas atitudes simples ajudam a evitar os exageros. Comer devagar, respeitar a saciedade e manter uma boa hidratação e evitar longos períodos de jejum antes das festas fazem toda a diferença. Outra dica é escolher os pratos preferidos, em vez de tentar experimentar tudo de uma vez só. Manter a alimentação normal, beber bastante líquido, bastante água, tá? E não deixar de comer o que você está programado comer, tanto na sua rotina quanto na sua dieta que já esteja programado. Volta à sua rotina normal. O ideal é a gente compensar com atividade física, né? E a boa notícia é que não é preciso abrir mão das tradições. Com moderação e escolhas conscientes, é possível aproveitar os sabores que marcam as festas juninas sem comprometer a saúde. Mas a gente pode trazer outras opções para tornar esse prato melhor. Então, assim, usar uma carne mais magra, evitar um pouco desses temperos prontos, esses condimentos, e aí a gente consegue conciliar bem. Com a chegada do inverno e, consequentemente, das temperaturas mais baixas, a tendência é que as pessoas busquem por alimentos mais quentes e calóricos. Nas festas juninas, essa combinação aparece em pratos tradicionais, como canjica, caldos e quentão, que trazem conforto e fazem parte da celebração. Porque o nosso corpo precisa ficar regulando a temperatura. Então, com a temperatura externa mais baixa, o nosso corpo produz mais calor, tem que se aquecer. E isso tem um consumo energético maior. Então, nosso corpo gastando mais, a gente tem uma maior percepção de fome. E realmente, a gente vai sentir um pouquinho mais de fome. Então, a gente vai tentar buscar alimentos com uma densidade calórica maior. No fim das contas, aproveitar a festa junina vai muito além do que está no prato. Com boas escolhas, é possível manter uma alimentação equilibrada e, ao mesmo tempo, preservar uma das tradições mais queridas da cultura brasileira. E agora, mudando de assunto, o desaparecimento de um surfista em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, voltou a chamar atenção para os riscos do mar. Especialistas reforçam que, mesmo para quem tem experiência em ambientes aquáticos, a prevenção continua sendo a principal forma de evitar acidentes. 2 pessoas morrem diariamente, brasileiros, afogados, porque entraram na água para fazer esse salvamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, cerca de 5.742 pessoas morrem afogadas todos os anos no Brasil. Isso representa, em média, uma morte a cada 90 minutos. A maior parte das vítimas é formada por homens e 41% dos casos acontecem antes dos 29 anos de idade. A gente sabe que praias que têm guarda-vidas têm uma chance 60 vezes menor de você morrer afogado. Então entenda, como primeira dica
Vai à praia? Procura uma praia guardada por guarda-vidas. O especialista lembra que o mar pode apresentar riscos mesmo para quem já está acostumado com esse ambiente. Correntes de retorno, mudanças nas condições do tempo e do mar e a superconfiança estão entre os fatores que mais contribuem para os acidentes. Se você observar alguém em perigo, não entre para salvar. Encontre um material flutuante, entregue o material flutuante para a pessoa, seja jogando, ou se você achar, não, é meu filho, eu preciso entrar, eu preciso ajudar. Tudo bem, mas encontre o material flutuante antes. Entre as orientações dos especialistas estão respeitar a sinalização dos guarda-vidas, evitar entrar no mar sozinho, observar as condições das ondas e das correntes e nunca superar os próprios limites. Respeite a sinalização. Se está uma bandeira vermelha, significa um alto risco de afogamento. Procure um local de bandeira amarela ou verde. Está na dúvida? Pergunta ao guarda-vidas qual é o melhor local para me banhar, que tem menor risco. Durante o mês de julho, a Sobrasa promove uma campanha nacional de conscientização pelo Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, celebrado em 25 de julho. A programação inclui atividades educativas, palestras, workshops para praticantes de esportes aquáticos e mobilizações em diversas cidades do país. E o Conselho Monetário Nacional regulamentou o decreto que permite o bloqueio de contas e a interrupção de transações financeiras de operadores de apostas de cota fixa que atuem sem autorização. A medida define regras para que bancos e instituições de pagamento cumpram as determinações do governo no combate às empresas irregulares. A resolução número 5.320, aprovada na quinta-feira, entra em vigor no dia 28 de agosto e determina que as instituições do sistema de pagamentos brasileiro bloqueiem as contas em até 24 horas após receberem uma notificação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Embora o presidente da República tenha assinado o decreto na semana passada, era necessária a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional para que a medida pudesse ser aplicada. O procedimento começa quando a Secretaria de Prêmios e Apostas identifica uma operação irregular. Após a emissão do auto de constatação, a Secretaria envia uma notificação às instituições financeiras e de pagamento, que devem bloquear as contas vinculadas aos operadores identificados. A regra vale para pessoas físicas e jurídicas que explorem apostas de cota fixa sem autorização legal. Poderão ser bloqueadas contas de depósito à vista, contas poupanças, contas de pagamento pré-pagas e contas de registro. Após o bloqueio, os valores existentes ficam indisponíveis e novas transações destinadas, direta ou indiretamente, a essas contas deverão ser recusadas quando estiverem relacionadas à atividade irregular de apostas. O objetivo é impedir que operadores não autorizados movimentem recursos pelo sistema financeiro enquanto o processo administrativo ou judicial estiver em andamento. O bloqueio, no entanto, não é definitivo. As contas poderão ser liberadas caso uma decisão administrativa final reconheça que o titular não deveria ter sido atingido pela medida ou após a conversão dos valores em depósito judicial, conforme previsto na regulamentação. Por outro lado, se houver decisão judicial confirmando o pedimento dos recursos, as instituições deverão encerrar as contas dos titulares. Nesses casos, o dinheiro será destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nova norma regulamenta um dispositivo incluído na Lei nº 14.790 de 2023, pelo Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, além do Decreto nº 13.033 de 2026, que definiu as atribuições da Secretaria de Prêmios e Apostas. A medida faz parte do conjunto de regras criadas para combater operadores clandestinos de apostas no país. Olha só, gente, a análise do conteúdo dos equipamentos utilizados por 51 policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais durante a Operação Contenção em outubro do ano passado mostrou que em 17% dos casos analisados até o momento, os policiais retiraram as câmeras corporais durante a ação. Além disso, em 7,8% dos casos, há indícios de obstrução proposital nas imagens.
Apesar dos dados preocupantes, em 82% dos registros, a análise preliminar indica que os equipamentos foram utilizados corretamente. Esse levantamento foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a partir da investigação independente conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP. Esse grupo já ouviu mais de 200 agentes envolvidos em confrontos armados a partir da identificação daqueles que registraram consumo de munição no dia da operação. Os depoimentos auxiliam no esclarecimento das circunstâncias da ação. Vale lembrar que a ação foi deflagrada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho e deixou mais de 120 mortos, incluindo 5 policiais. Em abril deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu o prazo de 90 dias para a Polícia Federal realizar perícia nas imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais que participaram da Operação Contenção. Até o momento, o MPRJ já apresentou 8 denúncias contra 27 policiais militares por ilegalidades praticadas durante a operação, envolvendo apropriação de armamento, furto de peças de veículos, invasão de domicílios, constrangimento de morador, subtração de bens e tentativas de obstrução ou desligamentos de câmeras corporais. Também já foram iniciados depoimentos dos presos da operação para registrar uma perspectiva diversa e complementar dos acontecimentos daquele dia. E você vai ver a seguir. O Brasil tem menor taxa de desemprego já registrada no trimestre entre março e maio. Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/PASEP. Conselho Monetário Nacional amplia em R$1 bilhão o limite para crédito a estados e municípios. Cresce o número de empresas no país, mas salário médio segue estável. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes, o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes, não tinha estratégia. Agora, temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E agora falando de economia e emprego, no panorama nacional, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio de 2026 ficou em 5,6%. O resultado é o menor já registrado para o período em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi iniciada em 2012.
Os números coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que no trimestre março, abril e maio, a taxa de desemprego nacional ficou em 5,6%. Os dados apontam que houve uma redução de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre imóvel anterior, quando estava em 5,8%. O avanço ocorreu dentre os ocupados, houve uma expansão da ocupação, uma expansão do nível da ocupação. O levantamento aponta que o país tinha 6,1 milhões de desocupados, patamar considerado estável em comparação ao trimestre anterior, entre fevereiro e dezembro, e uma diminuição de 9,3% em relação ao ano anterior, quando eram 6,7 milhões. A população ocupada ficou em 102,7 milhões de pessoas no trimestre terminado em maio, 0,5 ponto percentual acima do período terminado em fevereiro. E, mais importante, é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes. De acordo com William, esse dado mostra que o mercado de trabalho vem absorvendo a mão de obra que não vinha sendo utilizada. Em relação ao trimestre anterior, mas quando observamos ali o setor público, foi onde apresentou uma ligeira redução. De acordo com a pesquisa, o rendimento mensal do trabalhador ficou em R$ 3.726 no trimestre encerrado em maio, um número 4% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 estão na fila para sacar cotas do antigo Fundo Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar na última quinta-feira um novo lote de valores esquecidos. Confira. Nesta rodada, recebem aqueles que pediram ressarcimento até o dia 31 de maio de 2026. O valor médio pago varia de R$ 2.800 a R$ 2.900, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época. Podem sacar os valores os trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, sendo eles servidores públicos do mesmo período, herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento e quem pediu o dinheiro até o dia 31 de março. O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/PASEP, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020. A consulta de disponibilidade é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta gov.br nos níveis prata e ouro. Também é importante destacar que é possível consultar pelo aplicativo do FGTS. Vale lembrar que ainda é possível realizar o pedido de ressarcimento também pelo aplicativo do FGTS ou por meio de uma agência da Caixa. Vale lembrar que os herdeiros das pessoas que possuem esse direito também podem solicitar o valor, desde que apresentem documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial e documento que comprove vínculo com o titular. E os estados, municípios e o Distrito Federal agora podem pegar R$ 1 bilhão a mais emprestados no sistema financeiro em 2026, sem finalidade específica. O Conselho Monetário Nacional aprovou um remanejamento nos limites de crédito para órgãos e entidades do setor público, sem alterar o limite total autorizado para o ano, que continua em R$ 26 bilhões e 600 milhões de reais. A decisão foi tomada na última quinta-feira por meio da resolução número 5.310, que reorganiza os chamados sublimites, parcelas específicas dentro do limite geral de crédito destinadas a diferentes tipos de operação de crédito. Com o remanejamento, o valor disponível para operações de crédito de estados, Distrito Federal e municípios passa de R$ 5 bilhões para R$ 5 bilhões e meio de reais nas operações com garantia da União, ou seja, aquelas em que o Tesouro Nacional cobre eventuais inadimplências.
Para as operações sem garantia federal, o sublimite também teve o mesmo aumento, de R$ 5 bilhões para 5,5 bilhões. A mudança atende à demanda de governos estaduais e municipais que já haviam utilizado integralmente os sublimites anteriormente disponíveis. O dinheiro vem dos sublimites de operações de crédito que entes públicos podem pegar emprestados para financiar projetos do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, e também parcerias público-privadas, ou também conhecidas como PPP. E olha só, o Brasil fechou 2024 com mais empresas e mais trabalhadores assalariados. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o país ganhou quase 600 mil novas empresas em relação ao ano anterior e registrou um aumento no número de empregados com carteira assinada. Apesar do crescimento da atividade econômica, o salário médio mensal praticamente não mudou. O número de empresas e outras organizações ativas no país passou de 10 milhões para 10 milhões e 600 mil em 2024, uma alta de 5,8%. No mesmo período, o total de trabalhadores assalariados cresceu 3%, passando de 52 milhões e 600 mil para 54 milhões e 200 mil pessoas. Já o salário médio mensal variou apenas 0,2%, mantendo-se em torno de R$ 3.932. Desse total de empresas, 71,6% eram 100 pessoas assalariadas. Observa-se um forte predomínio das empresas e outras organizações com 0 até 9 pessoas ocupadas na estrutura empresarial brasileira, cerca de 93,4% do total. Considerando o período entre 2022 e 2024, o país acumulou um saldo positivo de cerca de 1.200.000 novas empresas. O maior crescimento foi observado nas áreas de saúde humana e serviços sociais, atividades profissionais, científicas e técnicas e também no comércio. Na desagregação por nível de escolaridade, verificou-se que 76,4% do pessoal ocupado assalariado não possuía nível superior e que estes receberam 35,3% do salário médio de quem tinha formação superior. Os dados também mostram que as empresas de grande porte continuam concentrando a maior parte dos empregos e dos salários pagos no país. Embora representem apenas 0,2% do total de empresas, as organizações com 250 funcionários ou mais reúnem mais da metade dos trabalhadores assalariados e respondem por 69% de toda a massa salarial. As entidades com 250 pessoas ou mais representaram 55,7% do pessoal assalariado e 69% dos salários pagos. O levantamento reforça ainda as diferenças de rendimento entre homens e mulheres. Em 2024, o salário médio mensal dos homens foi de R$ 4.206, enquanto o das mulheres ficou em R$ 3.608. Isso significa que as trabalhadoras receberam, em média, cerca de 86% do rendimento dos homens. Na desagregação por sexo, destaca-se que o pessoal ocupado assalariado era composto por 54,2% de homens e 45,8% de mulheres. Em média, as mulheres receberam 85,8% do salário dos homens. Percebe-se assim um maior percentual de mulheres em atividades relacionadas ao papel tradicional feminino, isto é, em atividades que dizem respeito à reprodução da vida e ao cuidado. Regionalmente, o Sudeste segue concentrando a maior parte das empresas, dos empregos e da massa salarial do país. A região reúne mais da metade das unidades locais existentes no Brasil e responde por mais de 52% dos salários e remunerações pagos. A região Sudeste foi responsável por 51,4% das unidades locais. Também concentrou o maior quantitativo de pessoal assalariado, 48,2% do total no Brasil. E pagou a maior massa salarial, correspondendo a 52,3% do total pago no país. Entre os estados, São Paulo lidera em participação no emprego e na massa salarial. Já o Distrito Federal apresentou o maior salário médio do país, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados fazem parte das estatísticas do Cadastro Central de Empresas de 2024, divulgadas pelo IBGE. Por fim, cabe destacar que o número de empresas e outras organizações cresceu 12,5% entre o período de 2022 e 2024. Já o pessoal ocupado total e o assalariado, de 2022 para 2024, aumentaram 8,4% e 7,9%, respectivamente. Nós vamos
Vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos, é claro, a previsão do tempo. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com a Evelyn Carvalhais. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que não teremos chuva amanhã em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Inclusive, a previsão está muito parecida. Mas vamos agora para a nossa previsão clássica, de cidade por cidade, onde em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá poucas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu estará com poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência. A terça-feira será de sol, mas com algumas nuvens. Já à noite, será com poucas nuvens. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 11
11 e máxima de 23 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, a previsão por lá não vai mudar muito não. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. A noite será de poucas nuvens. E os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias, a terça-feira será de sol com algumas nuvens. À noite, o céu estará com poucas nuvens. E nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Pessoal, por hoje é só, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, no Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã, é claro, a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.